Então, a gente está trabalhando com conteúdo de física geral, né? E na aula passada a gente começou a falar um pouquinho da unidade 3. Entramos no conceito de pressão e na aula de hoje a gente vai falar sobre temperatura e na semana que vem finalizando falando de calor, tá? Só para a gente revisar, a gente viu a diferença em o que, na verdade, classificamos o que é um fluido, né? E qual é a sua diferença em relação ao sólido. Aí, só para fixar, sobretudo, o fluido, ele é uma substância que escoa, né? Não possui forma fixa e ele se molda de acordo com o recipiente que o contém. Né? Os gases são classificados como líquidos não, como fluidos, porém, né, as partículas dos gases, elas apresentam um maior grau de liberdade, uma maior movimentação entre si, tá? Então, a sua forma em si não é definida. Portanto, né, ele vai ocupar o volume do recipiente que o contém, mas não apresenta uma forma bem definida, tá? Os sólidos, por sua vez, né, apresentam uma estrutura fixa e para que a gente consiga fazer com que ele se molde ao recipiente, a gente precisa aplicar uma força externa, seja na forma de calor ou na forma de pressão. Aí entrando no conceito de pressão, né, antes disso a gente falou de densidade. A densidade está associada à quantidade de massa por um determinado volume, né? Então, a unidade aí no SI é quilogramas por metro cúbico. Comparando aqui, por exemplo, alguns sólidos sobre a água, a gente percebe que o objeto, né, o sólido em questão, pode ser até líquido. Se a gente colocar um sólido dentro de um líquido, o sólido que possuir densidade maior que a densidade da água, como é esse caso aqui, ele vai flutuar, tá? Aqui, no caso, nós temos o sólido, porém esse sólido aqui é o gelo, é a mesma matéria, né? A mesma composição química, só muda o estado da matéria. A gente percebe que a água no estado sólido, ela tem que a gente chama de gelo, né? O gelo tem uma densidade maior que a da água, portanto, ele vai afundar. Aí, quando nós temos líquidos de densidades diferentes, se a gente não agitar esses líquidos, né, o líquido de densidade maior vai ficar no fundo, né, e o de densidade menor vai ficar sobre ele. Então, a densidade de A é maior que a densidade do fluido B. Aí me questionaram com relação ao óleo e à água, né? O óleo, ele tem uma densidade menor que a densidade da água, por isso que ele fica sobre a água, mas com relação à mistura, né, esses dois fluidos não se misturam porque o óleo, ele é uma molécula dita apolar, né? Apolar, está associada aí a carga, né, que essas moléculas têm, né? A molécula polar, ela tem um polo positivo e um polo negativo. Então, há um desequilíbrio de cargas, vamos assim dizer. Enquanto a molécula apolar, ela não tem uma região pré-definida em termos de carga. Então, uma molécula polar com a molécula apolar vão ser uma situação onde são imissíveis, tá? Portanto, quando a gente só está olhando do ponto de vista da densidade, né, se a gente adicionar dois fluidos com densidade diferentes, ou, por exemplo, gotejando, você pode fazer essa experiência, né, com o leite e o café. Né? Você coloca o leite no copo e com a seringa vai despejando o café. Né? A tendência é que você vai ter uma camada de fluido do café, né, bem definida em separação com o leite. Tá? Obviamente que se você mexer, eles vão se misturar. Tá? Então, essa característica, né, de um sólido não afundar está associada à densidade. E, de um ponto de vista fora desse aspecto, a gente pode analisar a densidade, né, comparando a quantidade de massa que cabe em um determinado volume, fixando um volume igual, e a gente compara objetos de maior densidade, a gente percebe que aquele objeto de maior densidade, comparado com outro objeto que tem o mesmo volume, o de maior densidade vai ser mais pesado, porque vai caber mais massa
em um determinado volume que a gente está considerando aí. Aí outra característica, né, da física é a pressão, né? A pressão é um estado, né? Um estado. Eu digo um estado quer dizer que é uma condição, tá? Uma condição em que os fluidos se encontram. Como assim, né? É uma grandeza física, né, que a gente pode calcular através da razão entre a força dividido pela área. Tá? E essa área aqui, ela é uma área que está a 90 graus em relação à força. Então, aqui nós temos essa superfície, que tem uma determinada área A, a gente não consegue enxergar, né? E aqui nós temos uma força F aplicada. Aqui, força F. Forma-se um ângulo de 90 graus. Força por essa área aqui. Tá? Então, sobre essa área, vai estar atuando uma pressão. Tá? Uma pressão. A pressão, ela é uma característica que, dentro de fluidos, né, analisando os fluidos, a gente dá esse nome, né, de pressão, como eu comentei na aula passada. Quando a gente analisa sólidos, a gente dá o nome de tensão, tá? Tensão aplicada. Do ponto de vista da física, né, o que significa, né, a pressão? Aí eu expliquei para vocês que a pressão está associada à colisão que as moléculas, né, desse fluido, a força, né, a força devido aos choques que essas moléculas do fluido aplicam em determinadas áreas infinitesimais, são áreas extremamente pequenas do nosso recipiente e também em contato com elas mesmas. Então, vai haver choques aqui. Se eu aumentar a força aqui, eu tendo a reduzir o volume, né, do meu recipiente, e essas moléculas aqui, elas vão estar mais agitadas, vai aumentar a energia do meu sistema. Então, a energia associada a essas moléculas vai ser maior. Portanto, os choques com essas regiões do meu recipiente tendem a ter uma maior força, uma maior energia. Né? Do ponto de vista macroscópico, essas colisões vão gerar uma força em pequenas áreas. Quando a gente soma tudo isso aqui, a gente dá o nome de pressão. Tá? Então, essa foi a definição do ponto de vista físico. Aí entramos no conceito de pressão atmosférica, né, que é a força-peso sobre a massa gasosa, né, é a força-peso resultante aí dessa massa gasosa que atua sobre a superfície do planeta, né? Então, regiões mais altas, como aqui nessas montanhas, ou seja, a gente diz de maior altitude, ela tende a ter uma quantidade menor de gases, a concentração é menor. Portanto, a pressão atuante aqui é menor. Tá? Já em regiões mais baixas, né, devido a uma grande quantidade de gases concentrados aqui, a gente vai ter uma coluna maior, por sua vez, a pressão nessas regiões aqui de baixa altitude, né, tende a ser maior. A gente dá o nome, né, de pressão a nível do mar, né, a gente usa como unidade de medida, né, a atmosfera. Então, aqui a nível do mar, convencionou-se que equivale a uma atmosfera. Aí, para fins de cálculo, né, pegou-se uma coluna de fluido, de gases, né, sobre uma determinada área, a nível do mar, e calculou-se a pressão que a gente chama, né, a pressão em Pascal, que é a unidade de medida no SI, ou Newton por metro quadrado. Né? E verificou-se que uma atmosfera é igual a 1 vezes 10 elevado à quinta Newton por metro quadrado. Então, calculou-se a força-peso resultante de uma determinada coluna de massa gasosa em uma determinada área, tá? E analisou-se que uma atmosfera, em termos numéricos, né, que a gente pode trabalhar em outras unidades, equivale a 1 vezes 10 à quinta. Tá? E, com base nesses conceitos, né, surgiu também o barômetro de mercúrio, de Torricelli. Ele desenvolveu esse barômetro de mercúrio, onde, a nível do mar, ele levou esse aparato aqui, né, uma bandeja contendo mercúrio, e esse tubo aqui, graduado, né, e injetou mercúrio completamente,
né? E depois virou esse mercúrio, essa extremidade dentro dessa bandeja. O que se verificou? Que a coluna de mercúrio se estabilizava a 76 centímetros de altura. Tá? Ficava esse vazio aqui, ó. Aqui tem um vazio. Um vazio. O que acontece? Né? Por estar a nível do mar, vamos considerar aqui, né, nível do mar. Professor, Oi. o senhor pode me falar onde está essa questão que o senhor pediu? Qual questão? A questão lá do nível mais baixo, eu esqueci. Eu vou falar isso agora com vocês. Então, Tá, professor. Tá. Então, aqui é o nível do mar. A gente sabe que o nível do mar está 1 atm, né? Uma atmosfera. Então, ele virou aqui essa varetinha com mercúrio e percebeu que isso aqui não fluiu totalmente para a bandeja, estabilizou aqui. Aí, como vocês viram o conceito lá do teorema de Estevin, que pontos sobre a mesma altura apresentam a mesma pressão. Então, se essa bandeja está aberta, aqui já respondendo a pergunta, né? Se essa bandeja está aberta para a atmosfera, então, sobre essa sua superfície, está atuando a pressão atmosférica, nesse ponto aqui. Então, vamos chamar isso aqui de ponto A. Deixa eu só apagar aqui, para ficar menos poluído. Então, aqui é o ponto A. E dentro do tubinho, a gente vai chamar de ponto B, né? Ponto B. Então, quer dizer que a pressão em A é igual à pressão atmosférica e a pressão em B é igual à pressão em A. Portanto, a pressão em B é igual à pressão atmosférica. E quanto que vale essa pressão em B? A pressão em B, em termos de coluna, né, de mercúrio, né, equivale a isso aqui, ó, a 76, vamos colocar em milímetros, 760 milímetros de Hg. Então, quer dizer que a pressão em B é igual à pressão atmosférica, que, por sua vez, né, aqui está igual a 1 atm. Então, quer dizer que a pressão em B é igual a 1 atm, e 1 atm é igual a 760 milímetros de Hg. Tá? Então, aqui a gente consegue correlacionar essa escala através do barômetro de mercúrio com as outras escalas, né? Escala por ATM. Ou a gente pode dizer que 700 milímetros de mercúrio é igual a 1 vezes 10 a 5 Pascal. Ok, aí eu perguntei, né? Se a gente sai daqui do nível do mar, né? Aqui está no nível do mar, e sobe, a gente vai para uma altitude maior. Essa coluna de mercúrio, ela tende a ser maior ou menor? A coluna de mercúrio, ela tende a ser menor, tá? Então, se a gente aumenta a altitude, né? Se a gente altitude. A gente aumenta a altitude, o que é que a gente observa? A pressão cai, né? Então, a pressão no local, pressão local, ela cai. Portanto, o que que acontece? Para que eu consiga estabilizar essa coluna de fluido aqui, ó, né? A essa mesma altura, né, a gente observa que ela só está estabilizada porque na superfície do recipiente há uma pressão atuante. Imagina como se fosse uma tampa aqui. Essa tampa ela exerce uma pressão igual à pressão atmosférica. Portanto, essa coluna de fluido aqui, ó, ela tem, se a gente for usar o teorema de Estevin, quanto que equivale, né? A gente viu que a coluna de fluido, se a gente analisar aqui, ela tem um determinado peso específico, né? E tem uma determinada altura, tá? Aí, pelo teorema de Estevin, a gente consegue converter esse peso multiplicado, né? Aqui, ó, a gente quer saber aqui o ponto B, né? Qual que é a pressão no ponto B? É o peso específico do fluido vezes essa altura, tá? Então, se eu quiser saber quanto que equivale essa pressão, basta multiplicar o peso específico do mercúrio pela essa coluna, que eu vou ter
de forma equivalente, né, igual a uma atmosfera ou 1 vezes 10 a quinta Pascal. Então, é assim que eu converto, ó. Então, é essa coluna de mercúrio aqui, ó, ela vai ter um peso específico. Se eu multiplicar pela sua altura, eu vou saber quanto que é essa pressão aqui. E essa pressão aqui é igual a essa pressão aqui de fora. E essa pressão aqui de fora é a pressão atmosférica. Então, nós temos essa correlação. Então, quando a gente sobe para altitudes maiores, a pressão que age sobre essa bandeja vai ser menor. Então, o que acontece? O peso do mercúrio, né, ele vai ter que fluir para a bandeja para ter uma altura, né, equivalente aqui, uma altura menor, cuja altura vezes o peso específico dessa coluna vai gerar uma pressão no ponto B aqui igual à pressão que está aqui de fora. Então, portanto, quanto maior a altura, né, menor é a coluna. Então, maior a altitude, menor é a pressão local. Portanto, menor vai ser a altura da coluna de mercúrio. Ok? Então, essa era a explicação mais completa sobre o termo. Entendeu, Sabrina? Entendi, professor. O senhor postou no AVA essa questão aí? Não, essa questão eu deixei como em aberto para vocês investigarem. Não era para entregar, não. Era só para deixar vocês um pouco curiosos para tentar buscar a resposta. Entendi, professor. Obrigada. Então, a gente viu isso. Aí eu passei o conceito do teorema de Stevin, que foi o que eu acabei de falar, né? Que a pressão exercida por fluidos não depende do volume. Então, se essa piscina aqui ela é maior, não vai alterar em nada a pressão aqui no fundo, tá? O que alteraria a pressão aqui no fundo se aumentássemos a altura da coluna de água, ou seja, essa dimensão aqui, ó. Então, quanto maior essa altura, maior é a pressão aqui no fundo, porque a gente vai calcular a força-peso da massa de água, por exemplo. Então, aqui nós vamos ter uma coluna, né, de água atuando aqui, e ela vai ter uma força-peso, por exemplo, nesse ponto aqui, né? Então, aí a gente precisa saber qual que é a força-peso aplicada nessa areazinha aqui. Agora, se a gente quiser saber qual que é a pressão no fundo da piscina inteiro, né? A gente tem que calcular a área total do fundo dessa piscina, assim como a força-peso desse volume de água que atua nessa área, porque a gente sabe que pressão é a força, né, sobre a área atuando. Então, o princípio de Stevin fala, né, que a pressão exercida por fluidos, a gente chama aí fluidos, vamos colocar aqui estáticos, né, estáticos, não depende do volume. E pontos sobre a mesma altura, né, contendo o mesmo fluido, apresenta a mesma pressão. Então, por exemplo, esse ponto aqui, ó, ele tem a mesma pressão que este. Assim como essa altura aqui e essa altura aqui apresenta a mesma pressão. Tá? Aí eu propus aquela atividade para vocês. Falei um pouquinho do princípio de Pascal, né, que é o conceito aí para a gente amplificar a força aplicada, o princípio de Pascal. Então, a gente tem uma relação entre as áreas, né? Nós temos uma área F1, uma força F1 aplicada nessa área A1, vai gerar o que a gente chama de pressão 1. E aqui nesse outro êmbolo, né, nós temos uma força F2 sobre essa área A2. Vamos gerar uma pressão, vamos chamar aí de P2. Aí imagine o seguinte, né, o princípio de Pascal diz, né, se a pressão for aplicada, né, sobre um fluido em equilíbrio estático, então se a gente aplica uma força sobre essa área aqui vai estar sob uma pressão, né, uma pressão. E essa pressão ela vai ser distribuída totalmente, tá, para todas as partes aqui, tanto do fluido quanto das paredes do recipiente. Então, a pressão P1 aqui vai ser igual a que age aqui. Tá? Então, P1 vai ser igual a P2, pressão aqui em 2. Então,
Então, eu posso dizer que o princípio de Pascal pode igualar essas duas expressões. Então, a pressão P1 é força F1 sobre A1, força F2 sobre A2. Então, a gente consegue fazer o seguinte, né? Se eu quiser saber, se eu quiser usar isso como um sistema de elevação, usando esse mecanismo, né, da hidráulica, a gente consegue. Então, aqui nós temos um carro e uma plataforma, né, que tem uma força-peso, vamos dizer aqui, que atua sobre esse êmbolo alta. Essa força aqui, vou chamar de F2, ela é muito maior que essa força aplicada aqui em F1. Tá? Então, eu consigo, por exemplo, usando esse conceito, dizer que se eu aplicar F2 sobre essa área A2, eu vou ter a mesma pressão que age nessa área A1, tá? Que vai ser F1 sobre A1. Se eu quiser saber quanto que vale essa força F1 aqui, necessária para eu conseguir igualar a essa carga aqui, eu só isolo essa expressão. Então, a gente consegue fazer isso. Ó, F1, deixo ele quietinho aqui, passa esse termo para cá, vai ficar F2 vezes A1, e esse A2 está aqui embaixo, eu vou manter ele aqui. Então, por exemplo, se eu quiser saber qual que é o valor da força que eu aplico aqui nesse êmbolo, para ser capaz, por exemplo, de levar um carro que pesa 3.200 quilos e a plataforma que pesa 400 quilos, né? Basta eu somar essas duas massas, multiplicar pela gravidade, eu acho a força, peso dessa estrutura. Aí eu divido pela área desse êmbolo, eu vou saber quanto que é essa força aqui. A gente calculou, então para eu conseguir elevar essas duas coisas, 3.240 quilogramas, que é o peso total aqui, basta eu aplicar uma força de 56 newtons, que é igual, né, se a gente for calcular em termos de massa, é igual eu aplicar uma massa aqui de 5,6 quilogramas, tá? Numa área pequena. Se eu aplicar 5,6 quilogramas numa área pequenininha como essa aqui, eu vou ser capaz de amplificar essa força, né, de tal forma que chega aqui do outro lado 3.240. Então, esse é o conceito de elevador hidráulico, tá? Então, o princípio de Pascal, ele é muito utilizado para dimensionamento desse tipo de situação, tá? Isso a gente viu na aula anterior. Dando continuidade ao conteúdo, porque eu não consegui encerrar, aí ficou faltando falar, por último, do princípio de Arquimedes, né? O princípio de Arquimedes, ele vem para explicar muitos fenômenos. Então, você praticamente já deve ter pensado, né? Por que que a gente consegue segurar dentro da água objetos bem mais pesados, né, do que a gente aguentaria fora da água, né? Erguer alguém dentro de uma piscina, né? Por quê, né? Porque vai surgir aí uma força, vamos assim dizer, né, pelo fluido. O fluido ele vai te responder, né, e vai te ajudar a sustentar esse objeto. É uma força chamada de empuxo. Tá? Então, não é que o corpo, o objeto, ele ficou mais leve, né, quando a gente coloca ele dentro da água. A massa do objeto não vai alterar, é o que está dizendo aqui. Ó. A massa não altera. Tá? A força-peso do objeto dentro da água é a mesma. Então, se é 50 quilos dentro da água, a pessoa vai pesar 50 quilos. Tá? Ou seja, multiplicando a massa pela gravidade, vai ter o que a gente chama aí de força-peso, né? Vai ser 500 newtons. Mas a força exercida pelo fluido no objeto vai te compensar, né? Vai te ajudar a sustentar isso aí. Então, aqui nós temos um objeto, né, que está imerso num fluido e sobre ele age várias forças aqui, né? Vai haver uma resultante de baixo para cima, tá? Em sentido contrário, que a gente vai denominar de empuxo. Aqui, ó, nós temos um objeto dentro, né? E aqui a força-peso para baixo. Esse termo aqui a gente chama de empuxo. Esse é o princípio de Arquimedes, tá? Vamos tentar correlacionar uma equação para a gente calcular quanto que equivale essa força de empuxo, tá? Então, a gente precisa fazer algumas conceituações. Então, quando a gente mergulha algo dentro da água, né, vai deslocar o nível. Então,
esse objeto aqui, né? Ele tem uma determinada densidade, tem uma determinada massa, ele está sob a ação da gravidade, ou você pode estar empurrando com a sua mão mesmo, né? Então, se a gente mergulha esse nível aqui, ele tende a subir, tá? Essa quantidade que sobe, né? A gente vai chamar aí de volume deslocado, tá? Volume. Quanto que equivale esse volume, tá? É a mesma quantidade volumétrica do objeto que você colocou. Claro que se esse objeto ele não é poroso, né? Que aí o fluido vai entrar dentro do objeto. Mas imagina que é um objeto maciço, né? Então, mas sobretudo o volume deslocado de água é igual, né? A quantidade de volume do corpo aqui que você está mergulhando. Tá? Então a gente vai chamar isso de volume deslocado. E a gente consegue relacionar com a massa do fluido, tá? Esse volume deslocado e obter uma expressão aí que correlaciona esse volume deslocado com a massa desse fluido e obtém a densidade. O que eu quero dizer? Eu sei que a densidade é a massa, né, pelo volume. Aí, se a gente está tratando da massa desse fluido que deslocou, ou seja, o quanto que esse nível subiu, né? Se ele subiu isso aqui, ó. Então, isso aqui é o nosso volume deslocado, né? Ele vai ter uma massa, que a gente chama de massa deslocada, e, portanto, essa massa deslocada por esse volume a gente vai chamar de densidade, tá? Massa de fluido deslocado pelo volume deslocado é a nossa densidade do fluido. Então, a gente consegue calcular, tá, pessoal, a densidade dos fluidos dessa forma. Então, o peso, né, daquela massa, vamos usar os termos corretos, né? A gente acaba confundindo peso com massa, tá? E são coisas diferentes. O peso é a massa multiplicada pela gravidade. A massa em si, né, é a própria massa, em quilogramas, tá? E o produto da massa pela gravidade é em newtons. Então, quando a gente fala em peso, a gente está falando do produto da massa pela gravidade. Então, às vezes, acabo confundindo vocês. Então, imagine que se a gente pegar, né, a massa desse fluido que se deslocou, dividir pelo seu volume, a gente vai ter a densidade do fluido, tá? A densidade do fluido. Se a gente sabe que tipo de fluido que é, imagina que a gente está trabalhando com a água, né? A água é muito bem conhecida, tá? Então, a densidade da massa, da água, perdão, é 1000 quilogramas por metro cúbico, tá? Considerando a gravidade igual a 10. Então, imagina que você sabe que é água, né? Então, você quer saber quanto que é a massa deslocada. A massa deslocada é o volume deslocado pela densidade do fluido, que em questão, se for água, a gente já consegue encontrar. Sabendo o quanto de volume de fluido que deslocou multiplicado pela densidade, eu encontro a massa. Tá? Então, aqui a gente já tem uma relação. Vamos ver se eu coloquei uma fórmula aqui. Tá. Então, para a gente trabalhar com o princípio de Arquimedes, a gente precisa fazer uma análise em termos da força-peso desse fluido deslocado. Então, ó, o empuxo, que está aqui embaixo, ele vai ser igual a força-peso, que eu vou chamar aqui de P, D, tá? Então, aqui é a força-peso do fluido deslocado. Então, esse é o valor, tá? Quando um corpo está totalmente lá submerso, ou nesse caso aqui parcialmente, tá? Vai sofrer essa ação aqui da força de empuxo, que é de baixo para cima, com intensidade igual à força-peso do fluido deslocado. Então, por isso que na hora que você segura um objeto dentro da água, né, ele fica em termos mais leve, porque
vai haver, né, uma força de baixo para cima, ou seja, contrária aí à gravidade, né, que vai tentar te ajudar a sustentar esse objeto. Então, se eu pegar essa expressão e dizer que o impulso é igual ao peso, né, a força-peso do fluido deslocado, eu posso dizer, então, que a força-peso do fluido deslocado é a massa, né, aquela massa deslocada, vezes a gravidade. Aí, a gente viu que a massa deslocada é a densidade do fluido. Acabei de escrever isso, tá, pessoal? Então, é a densidade do fluido vezes o volume deslocado. Então, a massa do fluido deslocado é a densidade do fluido vezes o volume que deslocou pela gravidade. Essa equaçãozinha aqui é a equação que nos dá, de forma prática, né, o cálculo do empuxo. Aqui, pessoal, a gente vai ter condições também de dizer se o objeto vai flutuar ou afundar, tá? Analisando a intensidade da força-peso e do impulso sobre ele. Tá? Então, aqui é outra forma da gente analisar. Então, por exemplo, no caso aqui, no primeiro caso, ó, quando o objeto ele afunda, tá? A gente observa que aqui no caso afunda totalmente, né? Ele afunda totalmente aqui. Vamos analisar esse caso aqui. Ó. Quando ele afunda totalmente, quer dizer que a força-peso do objeto, força-peso, pezinho aqui, é a massa do objeto, aqui maciço, né? Vezes a gravidade. É maior que a resultante aqui do impulso. Então, quer dizer o seguinte, ó, se a gente coloca uma bola de chumbo dentro da água, né? A gente percebe que aquela bola de chumbo, ela é muito densa, né? O chumbo ele é muito denso, então quer dizer que ele vai ocupar um volume muito pequeno. Então, o volume deslocado aqui de fluido, ele vai ter uma força-peso muito baixa, que essa força-peso é de mesma intensidade com o impulso. Portanto, essa força-peso do objeto ela é maior que o impulso resultante. Portanto, o objeto afunda. Aqui uma outra forma, pessoal, de vocês associarem se o objeto vai flutuar ou vai afundar. E vai conseguir responder por que alguns ficam numa posição que não afunda totalmente e fica em equilíbrio. Tá? Olhando simplesmente a densidade, a gente acaba não conseguindo entender isso. Só para lembrar que o impulso ele é dado, né, pela densidade do fluido vezes esse volume que foi deslocado vezes a gravidade. Então, o que acontece, né, nesse caso aqui, quando o objeto é muito denso, né, quando a gente está analisando um objeto que tem uma densidade muito alta, o volume deslocado ele é baixo. Portanto, o impulso vai ser baixo. Tá? Então, por isso que a gente consegue verificar que ele vai afundar totalmente. Numa situação de equilíbrio, a gente percebe que o objeto ele vai ficar na posição intermediária aí do nosso reservatório. Ele não vai nem boiar e nem vai afundar totalmente. É aqui onde nós temos a equivalência, ou seja, a força-peso resultante da massa do objeto pela gravidade é igual à ação do impulso, tá? Então quer dizer o seguinte, pessoal, o impulso, ou seja, o produto da densidade do fluido pelo volume deslocado vai ser igual vamos assim dizer, a massa do objeto aqui. Então, se a gente multiplica isso aqui pela gravidade, vai ficar equivalente, tá? E na situação de flutuação é quando o impulso ele é maior, tá? Ele é maior. Ou seja, objetos que vão possuir um grande volume, né? São volumosos, porém apresentam uma baixa densidade, né? Então, aí o que acontece? A gente vai acabar tendo uma situação em que o impulso ele vai resultar numa força-peso, né, maior. Força-peso da massa deslocada, tá? Maior que a força-peso do objeto. E aqui ele vai flutuar. Entenderam, pessoal? Vocês entenderam? Entendi não, professor. Então, vamos lá.
Então nós temos uma situação aqui. Vamos ver se você entendeu. Nós temos um objeto aqui. Ó. Ele está nesse nível. Então aqui nós temos a força-peso. Força-peso. Todo objeto tem, até você tem. Entendeu? A sua massa vezes a gravidade vai surgir uma força que a gente chama de força-peso, que vai estar atuando para baixo, para o centro da Terra. Tá? Então, qualquer objeto. Quando a gente coloca você dentro da água, a água ela vai responder de forma contrária com o que a gente chama de força de impulso, que é de baixo para cima, em sentido contrário de impulso. Esse impulso, ele é igual ao volume do fluido que seu corpo deslocou na água. Então, seu corpo ele tem um volume, né? Quando você coloca dentro da água, esse volume ele sobe. Então, ele é igual ao volume do fluido que se deslocou. O fluido que você está imerso, imagina que a água ele vai ter uma densidade. Então, o produto desse volume por essa densidade desse fluido vai resultar na massa. Isso aqui, ó, é a massa do fluido que subiu, que a gente chama de fluido deslocado. Então, subiu esse nível. Estava aqui, ó, o reservatório, ele subiu isso aqui, ó. Então, o fato de você ter colocado um objeto dentro da água vai deslocar isso aqui, ó. Então, isso é a massa. Se eu multiplicar isso aqui pela gravidade, massa vezes a gravidade, a gente vai ter uma força-peso resultante dessa massa aqui, ó, deslocada. Só que essa força-peso, em vez de ser para baixo, ela é para cima. E, devido a essa característica, a gente dá o nome dela de impulso. Tá? Se o impulso, ou seja, resultante aí de você mergulhar um objeto no fluido, for maior que a força-peso desse objeto, a gente vai ter essa situação aqui que ele vai flutuar, ele não vai afundar. Tá? Se a situação for contrária, se o impulso resultante, ou seja, for menor do que a força-peso que é para baixo, a gente vai ter uma situação que ele afunda. Ele afunda e aqui não afunda. A situação intermediária, que é de equilíbrio, né, ele fica numa posição intermediária quando isso quando essas duas forças atuantes, né, em sentido contrário, são de valores iguais. Então, o que acontece? Ela acaba anulando uma a outra e o objeto fica na posição que a gente diz de equilíbrio. Tá? Então, o impulso é uma força, peso do fluido deslocado que atua, né, de baixo para cima. Tá? E dependendo da sua magnitude, o objeto afunda ou não, ou fica em equilíbrio. Ok? Vamos fazer um exercício numérico aqui. Vamos ver se fica melhor para vocês compreenderem o que eu estou querendo dizer. Tá? Se não entender, me avisa. Bom, quando um brinquedo de plástico foi mantido submerso na água de um recipiente, notou-se que o nível do recipiente aumentou 400 ml. Então, deixa eu ver se eu coloquei um reservatório. Eu não coloquei. Então, nós temos um reservatório aqui. Imagina que isso aqui é uma bacia com água. Aí aqui nós temos o nível dessa bacia. Antes de eu colocar o objeto. Aí eu venho aqui, né, e coloco um brinquedo, né? Um brinquedo qualquer. Aí a gente coloca isso aqui, um objeto. Se eu coloco esse objeto aqui, a tendência é que o nível da água suba, né? Então ele vai deslocar isso aqui. Ele vai deslocar quanto? O quanto que você afundou do objeto. Essa parte que afundou aqui, ó, ela tem um volume. E esse volume vai ser igual ao volume de água que vai subir. Então, vamos usar um marca-texto aqui para representar o volume. Então, esse aqui é o volume que subiu, vamos assim dizer, do nível da bacia aqui, tá? Esse nível aqui é o que a gente chama, né, de volume. Esse aqui é o nosso volume deslocado, que por sua vez é 400 mililitros. Tá? Ao ser solto, aí diz o seguinte, quando um brinquedo de plástico foi mantido submerso na água de um recipiente, notou-se que o nível do recipiente subiu 400 ml, mantido submerso. Ao ser solto, o brinquedo emergiu. Tá? Então, quer dizer o seguinte, ó, que nessa situação aqui, ó, a pessoa aplicou uma força que manteve ele dentro da água totalmente.
Então, não quer dizer que o objeto está em equilíbrio nessa situação aqui. Você imagina que você está segurando lá, né? De forma que você não consiga interferir com a sua mão com o volume. Você consegue só prender o objeto lá. Então, se você mantém o objeto lá dentro da água, eu vou desenhar melhor aqui. Vou tirar ele daqui da frente e vou colocar ele aqui embaixo. Então, de alguma forma, você colocou ele aqui. Está seguro aqui. Tá? Imagina que tem alguma varetinha aqui que você está prendendo ele aqui. Então, o nível subiu 400 ml. Aí, imagina que você tira essa força que tá segurando ele ali. Né? Aí, a gente vem aqui para essa outro desenho. Aí, você solta o objeto. Então, aqui é o nível. Né? Você solta o brinquedo e ele emerge, ele aparece na superfície e atinge o equilíbrio. Aí, o nível do recipiente caiu 800 ml. Então, aqui nós estamos nessa situação. Ele emergiu e atinge 400 ml. Então, o que acontece? Se ele reduziu 80 ml, quer dizer que, então, quando ele tinha o volume deslocado com ele totalmente submerso é 400 ml, e na situação que ele emergiu, ou seja, ele ficou parcialmente dentro do recipiente, vamos colocar ele aqui, o volume deslocado diminui. Né? Diminui quanto? Esse aqui é o nosso volume deslocado. Então, o volume deslocado é o que tinha antes, né? Então, tinha o que tinha antes menos o que sobrou, né? Então, isso aqui é o nosso volume deslocado final. Então, é 400 ml menos 80. Então, o volume deslocado efetivo, ou seja, deixando o brinquedo livre, né? Se ele quiser afundar ou se ele quiser boiar, ele que vai decidir. Então, efetivamente, ele entra em estágio de equilíbrio ali com o fluido, né? Com um volume deslocado de 320 ml. Tá? Então, essa é a situação. Aí, o que ele quer saber? Qual é a densidade do material com que um brinquedo foi feito? Né? Então, ele fornece as informações da água, né? Que a densidade da água é de 1 grama por centímetros cúbicos. Então, o que a gente precisa lembrar? Ele fala que a situação está em equilíbrio, né? Em equilíbrio. Quando a situação está em equilíbrio, o que a gente viu? O empuxo atuante, né? Nós temos a força de força-peso para cá, para baixo, e nós vamos ter o empuxo para cima. Então, quando está em equilíbrio, o impulso ele é igual ao peso, né? Peso de quem? O peso do corpo, do objeto, a força-peso do corpo. Então, portanto, através dessa relação aqui, eu consigo calcular a densidade do objeto. Por quê? Eu sei que o impulso é a massa, é a força-peso do fluido, multiplicado pelo volume que foi deslocado, vezes a gravidade. Qual que é a força-peso de um objeto? Né? Então, aqui nós temos o objeto. O objeto ele tem uma massa, né? E aqui é a força-peso do corpo. Então, a massa desse objeto vezes a gravidade é a força-peso. Isso a gente já viu, né? Mas a gente pode correlacionar de outra forma, igual a gente fez aqui a análise com a massa de água. Né? A gente disse que a massa, né, pode ser também representada como sendo o produto do volume de massa que contém o objeto, né? Vezes a densidade desse objeto, por sua vez, multiplicado pela gravidade, né? Então, isso aqui é a massa do objeto. Então, no lugar da massa, eu coloco esse termo aqui, tá? Do corpo. Então, a massa do corpo pode ser obtida através do volume multiplicado pela densidade. Por que eu posso fazer isso, pessoal? Basta lembrar que densidade é massa por volume. Então, isso aqui vem dessa equação. Então, se eu não tenho a massa do objeto,
ele não informa, ele quer saber só a densidade. Então, eu posso isolar o que eu tenho, né? Então, eu tenho que o volume desse objeto efetivo é igual ao volume deslocado. Porque, pelo conceito, se a água sobe 320 ml, quer dizer que o objeto em volume tem a mesma quantidade. Então, eu tenho o volume do objeto, que é igual ao volume deslocado, e também eu posso agora calcular a sua densidade. Então, vou colocar aqui o termo para ficar melhor. Então, o peso do corpo pode ser entendido, né? O peso, a força-peso, é a massa vezes a gravidade. Portanto, a sua massa é o volume vezes a densidade do corpo vezes a gravidade, a ação da gravidade. Como a gente observa, ó, a gravidade aparece em ambos os lados. Então, isso aqui a gente não precisa utilizar, tá? Porque, de toda forma, a gente vai acabar dividindo um pela outra e vai dar 1. Aí, como eu quero isso aqui, ó, que é a densidade do corpo, eu vou isolar na expressão. Então, eu vou vir para cá. Ó. Vou deixar ela sozinha, vai ficar. A caneta, mesma cor. Então, vai ficar a densidade do corpo, ou do brinquedo, né, no caso, é igual. Esse termo que está multiplicando aqui vem para cá dividindo. Então, vai ficar a densidade do fluido multiplicado pelo volume deslocado dividido pelo volume do brinquedo. O volume do brinquedo. Então, agora, a gente vai trabalhar com essa informação aqui do outro lado. Opa, deixa eu ver. Calma aí, vou só criar um espaçozinho aqui para a gente trabalhar melhor. Exercício, tá aqui. Vou duplicar. Se ele vai aparecer aqui na apresentação para vocês. Apareceu. Então, aqui tem mais um slidezinho. Vamos lá. Então, o que eu coloquei, né? Aqui no exemplo anterior. A densidade do brinquedo, vou chamar de corpo aqui, é igual a densidade do fluido multiplicado pelo volume deslocado dividido pelo volume do corpo. Eu acabei comentando o seguinte, né, que o volume deslocado ele é igual ao volume do brinquedo, né, que está submerso. No caso A, aqui, a gente tem um objeto totalmente submerso. Portanto, ó, esse volume deslocado aqui é igual ao volume do brinquedo. Então, nesse caso, V é igual a VD, tá? Então, a gente já sabe que o volume do brinquedo é 400 ml. Nessa situação aqui, B, é a situação em que o objeto está em equilíbrio. Ele não está afundado aí, obrigado. Ele está estabilizado. Ele estabilizou a 320 ml. Então, aqui nesse caso, ó, ficou para fora 80 ml do brinquedo. Ficou submerso 320. Então, aqui é o volume deslocado do fluido. E o exercício ele quer saber, né, nessa situação de equilíbrio. Portanto, o volume do brinquedo é 400 ml e o volume deslocado aqui é 320. Só para não confundir vocês aqui, porque senão, se na situação B, que é de equilíbrio, o volume deslocado for igual ao volume do brinquedo, a gente acabaria cortando aqui e o objeto teria a mesma densidade do fluido. Não é o que acontece, né? Não sei se vocês entenderam. Se não entenderam, fala, tá, pessoal? A densidade do corpo, portanto, qual que é a densidade do fluido? Diz que é 1 grama por centímetro cúbico, né? O volume deslocado é 1 ml, né? 1 ml. A gente sabe lá da aula anterior que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, tá?
Então, a gente pode dizer que o volume deslocado que tem 320 ml pode ser também escrito como 320 centímetros cúbicos, tá? Então, só para a gente trabalhar com a mesma unidade. Então, o volume deslocado é 320 centímetros cúbicos. E o volume do corpo é 400 ml ou 400 centímetros cúbicos. 400 centímetros. Aí eu tenho condições de resolver o problema, tá? Basta eu fazer as simplificações. Ó. Então, aqui centímetro vai embora, né? Aqui em cima vai ficar gramas por centímetro cúbico, que por sua vez é a unidade, uma das unidades de densidade. Então, só para a gente escrever de forma para vocês entenderem. Opa, cadê a caneta? Então, aqui ficou 1 vezes 320. Professor, tudo essas contas aí vai cair na prova? Vai cair na prova. Vai cair. Tá muito difícil? Pra mim, tá. Vocês têm uma listinha de exercícios aí para vocês treinarem, tá? Eu estou conceituando, tá? Mas eu vou recapitular o assunto daqui a pouquinho. Então, vamos só finalizar aqui. Eu coloquei as unidades aqui só para vocês enxergarem. No caso, como a gente está falando gramas por centímetro cúbico, ó, a gente sabe que centímetro cúbico é a unidade de volume. E nós estamos trabalhando com volume em ml, tá? Então, isso aqui é equivalente nesse caso, porque 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Eu posso trabalhar com a mesma unidade. Só isso. Então, substituindo aqui os valores diretos, 1 vezes 320, 320. Como isso aqui está embaixo, isso aqui está em cima, a gente pode dividir e vai zerar isso, vai dar 1, né? Na verdade. E vai ficar 400 aqui embaixo. 320 dividido por 400 vai dar 0,8. O quê? Gramas por centímetros cúbicos. Como que vocês devem trabalhar com esses problemas? Lembrando, né, na hora de resolver. É uma situação de equilíbrio, quando o exercício fala. Então, a força-peso é igual à força de empuxo. Lembrando lá da expressão que a força-peso pode ser calculada como a densidade do objeto pelo seu volume total, tá? A gente está analisando o volume total do objeto. Não é o volume que ficou na superfície. Então, é o volume total do objeto. Mesmo que ele tenha ficado esse pedaço aqui, ó, isso aqui é o volume, é igual ao volume deslocado. O volume total é a bolota inteira, por exemplo, a bolinha inteira. Tá? Então, a força-peso é a densidade do objeto pelo volume total pela gravidade. Aí, o que é esse empuxo? Né? A gente pode correlacionar como a densidade do fluido em questão pelo volume deslocado pela gravidade. Então, esse probleminha aqui, ele só foi trabalhoso na questão da interpretação. Então, o que ele diz? Que o objeto foi mantido submerso e ele deslocou 400 ml de fluido. E a gente sabe que se a gente afunda o objeto, vai aumentar o mesmo nível no reservatório. Mas não tem como. Você não tem como criar ou sumir com alguma coisa, a não ser que o objeto é poroso. Aí vai preencher dentro do objeto com água. Né? Aí o nível não vai subir muito. Mas a gente está tratando de coisa sólida aqui. Então, essa foi a análise. Eu fiz essa primeira análise para saber o volume do objeto e essa segunda análise para entender a situação que ele quis. Né? Uma situação de equilíbrio. Aí, o que eu fiz? Né? Eu igualei as duas expressões anteriores. Equilíbrio, o impulso é igual ao peso do corpo. Aí, aquela formulazinha que eu acabei de mostrar para vocês, eu coloquei ela aqui, ó. E isolei o que eu queria. Como eu queria a densidade do corpo, coloquei ela aqui. E substituí os termos que eu tenho. Então, o cálculo em si não é difícil. É mais a interpretação com relação aos dados. Tá? Beleza? Sabrina? Oi, professor. Beleza.